Bom, agora sim eu vou fazer a pergunta do Fábio, que ele pergunta sobre o Xer Game. Ele o parabeniza pela apresentação. Inclusive, nós tivemos a apresentação do TCC da Isabela hoje, que foi com o Xer Games também, um trabalho muito interessante. E a dúvida dele é sobre o quanto os Xer Games são estímulos para crianças frente a uma criança que já tem um estilo de vida mais ativo. Tá, beleza. Isso é legal, sabe? Essa pergunta é legal, me dá a chance de... Aí o Fábio, me dá a chance de... Obrigado, Fábio. De explicar um negócio. Quando eu montei o laboratório aqui no ginásio, eu queria que fosse no ginásio. Ele montado ali parece simples, mas para convencer todo mundo que eu queria uma sala lá no ginásio, é uma briga de foice, né? E aí uma vez um colega veio e falou assim, você não está dando um tiro no pé em todos nós aqui? Eu falei, por quê? Ele falou assim, cara, porque as crianças, você acha que vão querer fazer outra coisa que não seja lá o seu videogame? Eu acho que isso pode ser um tiro no pé. E eu falei, rapaz, a ideia dos Xer Games não é competir com outra atividade, né? É ser coadjuvante para trazer algumas crianças resistentes à prática, hoje são quase todas, porque o celular é muito mais legal, né? Para trazer a prática. E foi isso que aconteceu. Só que aconteceu de uma forma muito mais surpreendente, sabe? Então, não substitui de forma alguma, né? Apesar que a gente viu lá que o box, né, para pelo menos adulto, tem um gasto legal, né? Para criança, alguns jogos equivalem a criança a caminhar 5 km por hora. Na verdade, criança 5 km por hora numa esteira é um trote, por causa do comprimento de perna. É um trote, 5 km. Equivale a um esforço feito na esteira 5 km por hora. Então, de fato, é compatível. Mas é isso que eu quero? Não. A gente queria, no caso das crianças obesas, a trazer crianças que naturalmente não viriam para a escola vir por causa do laboratório. Era isso que eu queria. E queria que fosse dentro do ginásio para que elas vissem outras crianças fazendo outras atividades. Só que nos surpreendeu, por quê? Depois de 20 dias, depois de um mês com as crianças do Xer Games, os alunos começaram a falar, nós estamos com um problema. Eu falei, o quê? Nós estamos perdendo nossos alunos do Xer Games para natação e para muito esporte. Eu falei, rapaz, isso é um problema para o projeto, mas isso é um problema interessante para investigar também. Por que crianças antes, que eram reativas a fazer qualquer tipo de atividade, depois que vieram para o nosso laboratório, começaram a se interessar por outras atividades? Isso foi foco de um trabalho da Rafaela, né? Que ele falou, a gente tem que investigar o que acontece, né? E tudo começou com um estudo que a gente leu sobre fazer beisebol no Xer Games e fazer beisebol no campo. Pegaram um grupo de crianças e pediram para elas fazerem aquela escala Likert lá, qual é o grau de satisfação? Jogar beisebol na frente da televisão, e aí colocar o fardamento, coisa e tal, dar um bastão para a criança. Eu estou tentando induzir o erro, tá? E levar lá para aquele campo bonito de beisebol e jogar beisebol. Aonde as crianças tiveram mais satisfação? No campo real ou no campo virtual? No campo virtual. E aí perguntaram, por que foi mais gostoso no campo virtual do que no campo real? Porque no campo virtual eu acerto mais. E a gente começou a investigar o seguinte, o Xer Games possibilita experiências positivas, uma maior chance de experiência positiva. Maior chance de experiência positiva impacta diretamente no autoestima. E eu, com maior autoestima, eu vou me interessar, vou me encorajar a novos desafios. Mas hoje caiu uma ficha. De manhã teve um aluno que falou sobre obesidade infantil na pandemia e a Ellen foi a avaliadora. E nós discutimos algo que caiu uma ficha importante, que vem ao encontro da pergunta do Fábio. Hoje, eu não estou preocupado com o gasto energético provocado pelos Xer Games. Minha preocupação maior não é essa. A minha preocupação maior é qual é a possibilidade que os Xer Games têm de vivência motora para as crianças. Tanto é que eu tenho um aluno agora que entrou no mestrado, que ele vai analisar o impacto dos Xer Games no desenvolvimento motor.
Será que os Exergames favorecem uma vivência motora suficientemente interessante para melhorar o desenvolvimento motor das crianças? Porque uma criança obesa que tem vivência motora, mesmo que ela não emagreça no projeto, talvez ela se torne um adulto que tenha uma memória afetiva melhor de exercício, tenha um repertório motor maior, que favoreça ele entrar na academia, por exemplo, e fazer agachamento. Porque você pega um adulto sem vivência motora, você explica para ele, senta no banquinho, ele flexiona o tronco. Não, senta no banquinho, ele flexiona o tronco. Por quê? Porque não tem vivência motora. E se os Exergames favorecer uma maior vivência motora, eu já estou feliz, Fábio. Independente dele de ter um gasto energético igual ou superior a atividades normais. Mas eu não quero competir. Eu quero trazer para os Exergames, depois para ir para o multisport, depois para ir para a natação e continuar com o Exergames fazendo Just Dance. Até porque, Hugo, se uma criança chega, que normalmente são crianças que têm uma certa aversão a exercício, ela chega para fazer, e de repente sai dali, vai para o multisport lá para interagir com as crianças, você não está perdendo o aluno. Realmente isso não é um problema, é o sucesso do programa, né? Você fez exatamente. A criança, ela foi feita a ponte, que é a ideia. Foi feita a ponte, essa era a ideia. E eu acho sensacional o que acontecia lá com esse projeto.